Passar o Jordão significa que você já percorreu uma mais longa caminhada e chegou agora em um divisor de águas. Ou seja, para alcançar a terra prometida, claro que eles tinham que passar o Jordão, para atravessar para o outro lado, para justamente eles vencerem, claro, os inimigos que lhes estava aguardando. Muitas pessoas, às vezes, quando chegam diante do Jordão, elas ficam desesperadas, porque elas pensam que o Jordão é a vitória, é o final. O Jordão é apenas uma etapa, não é, de uma nova história, de um processo que ainda tem para você vencer, não é? O povo de Israel, vamos para a palavra, pessoal, ok? Aliás, antes da palavra, eu quero dizer o seguinte para você, pessoal. Quem quiser esse livro aqui, Superação, esse livro ele está à venda em algumas livrarias, ok? E no caso, se você se interessar por esse livro aqui, Superação, eu vou mandar para você, ok? É só você me acionar aí no Zap, tá? O Zap está em algum canto aí na página, ok? E também posso mandar por e-mail, coisa assim desse tipo, ok, pessoal? Então, voltando ao assunto, vamos aqui para a palavra. Josué 1:10 diz: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Veja bem, pessoal, o Jordão, na verdade, ele era um obstáculo. Muitas vezes a gente quer ter vitória sem ter problemas, sem ter obstáculos, sem ter dificuldade na nossa vida, mas vai sempre existir, ok? Eu não sou daqueles que fica só pregando vitória, 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 não. Eu falo o que está realmente na palavra. Porque, pessoal, é o seguinte, o Rio Jordão estava cheio. Quando Deus faz uma promessa a um povo, ou uma pessoa, ou uma nação, enfim, quando Deus faz uma promessa, na verdade, aquilo que Deus prometeu, você já tem que ter entendimento de que já está tomado posse. Eu mordi minha língua, pessoal, e tomei gaga aqui. Já a vitória já aconteceu, para Deus já aconteceu, Ele prometeu para você, mas na visão de Deus Ele já concedeu aquilo ali. Vão acontecer, pessoal, algumas coisas durante o percurso, não é? Vão acontecer algumas situações, certo? Obstáculos que são normal, e eu tenho que enfrentar esses obstáculos sabendo que eu vou ter vitória. Por quê? Porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Se você entender isso aí, já mudou muita coisa, ok? Então, o que acontece foi que Josué deu ordem, mas o rio estava cheio. Eles iam passar como ali? Não tinha barco, não tinha, enfim, coisa assim desse tipo. Mas tinha uma palavra, não é? Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E Josué confiou em Deus. O que acontece foi que ele falou com os sacerdotes, enfim, e aí os sacerdotes pegaram a arca e seguiram em frente. Quando eles pisaram na água, pessoal, as águas se abriram e eles passaram, o Rio Jordão, ok? E a passagem do Rio Jordão trouxe um alívio. É aquela luta, aquela prova, aquele deserto que você passa, aí você sente aquele alívio. Sente um alíviozinho, ou não é, pessoal? Mas ainda não terminou não, viu? A jornada continua. Isso mesmo, eles tinham que atravessar o Jordão, ok? Que era para justamente ir em direção à terra prometida. Mas lá na terra prometida estavam os inimigos. E eles tinham, claro, que lutar contra os inimigos para tomar posse daquela terra, que era justamente uma terra da promessa. Deus havia prometido a Abraão, não é, a Isaac e Jacó. E hoje nós temos estamos no mesmo nível, né? Deus nos prometeu, e aquilo que Deus nos prometeu, claro, Deus ele quer nos dar. Agora a gente tem que ter disposição. Veja o que foi que Deus disse para Josué. O que foi que Deus disse? Levanta, rapaz, se anime, olha, esforça-te, isso mesmo, e segue em frente, porque eu vou te dar a terra prometida, a terra que eu prometi a Moisés. Então, pessoal, muitas vezes Deus quer nos dar a vitória, mas o que acontece? A gente fica a ver navios,
a gente fica na zona de conforto, a gente fica esperando Deus fazer e, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Muita gente me ignora porque eu digo, a gente tem que fazer a nossa parte. Milagre, você tem que fazer a sua parte, no mínimo crer, não é? Infelizmente, muita gente não acha que tudo vai vir de mão beijada. Não vai vir não, pessoal, pode ficar certo. Na Bíblia, aqui está a Bíblia Sagrada. Nada veio de graça para ninguém. Se alguém prega as facilidades, esse não é o evangelho não. Isso aí é um arrumadinho que estão fazendo aí para as multidões. Mas o evangelho, ele requer que você entenda que existe uma promessa e que você tem que se esforçar para conquistar aquela promessa. Se você se der de molenga, se você se der de medroso, de covarde, de tímido, coisa assim desse tipo, você não vai chegar lá não, pode ficar certo disso. Agora, você tem que pegar todas essas características negativas, colocar diante do altar e dizer, meu Deus, fazer feito aquele homem que chegou diante de Jesus com seu filho, que tinha aquele problema. E ele disse, Senhor, se tu podes, faze alguma coisa. Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Aí o homem olhou para dentro de si e disse assim, ele chorou. Ele disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi sincero, ok? Jesus viu a sinceridade dele e aí colocou a mão sobre o jovem e ele foi liberto. Não é de um espírito surdo e mudo. Pessoal, voltando aqui ao texto, aquele Josué, capítulo 1, 2 e 3 e sucessivamente, nós observamos que quando eles atravessam o Rio Jordão, eles se encontraram ali com vários tipos de obstáculos, várias situações que vieram, mas eles foram valentes, eles foram fortes, eles foram destemidos. A geração que entrou ali já foi uma geração com uma visão diferente, não é? A palavra diz o seguinte, dos que saíram lá do Egito, morreu tudinho no deserto, morreu, mas ali nasceu outra geração. Muitas vezes Deus, para fazer alguma coisa, ele tem que levantar outro povo, outra geração, para que as coisas aconteçam. E foi justamente isso que Deus fez. Deus, no meio daqueles 40 anos, ele nasceu muito menino, não tinha televisão na época não, viu? Não tinha Netflix, essas coisas assim. Aí eles, de noite, eles aproveitavam mesmo. E fazia muito menino. E aquela geração cresceu no deserto, e aquela geração foi a geração escolhida por Deus para entrar na terra prometida. Aqueles incrédulos, aqueles murmuradores, ficaram tudo para trás. Foi um cemitério que ficou para trás. Porque Deus, quando quer, ele faz isso. Então, por que ficaram 40 anos no deserto? Porque Deus sabia que aquele povo que ia entrar era só dor de cabeça, pessoal. Era idolatria, um povo de impetinaz, arrogante, prepotente e, acima de tudo, murmurador e ingrato. Aí Deus disse, não vou querer esse povo não, vai morrer tudinho no deserto. Morreu tudinho. Só entrou Josué e Caleb, daquela geração que saiu, mas nasceu muita gente durante esse período e eles entraram na terra prometida, como Deus havia prometido. E o que acontece? Se cumpriu a palavra, não é? Em Deuteronômio diz assim, todas as boas palavras que Deus falou a Israel, nenhuma delas deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, porque Deus é fiel para prometer e é fiel para viabilizar a promessa. Claro que eu tenho que me posicionar para tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Tá certo? Então, vamos embora, pessoal, que tem muita coisa para nós conquistar, viu? O Rio Jordão, eu já passei o Rio Jordão, você, se não passou, já está para passar. E vamos caminhando, vamos tirando os inimigos da nossa frente, vamos batalhando, ok? Não pode ser medroso, não pode baixar a cabeça, não pode parar, não pode desanimar, não pode não, tem que jogar água fria na cara e glória a Deus. E seguir o destino, e seguir a direção aonde Deus aponta. Deus está apontando para lá. Vamos embora, pessoal. Vamos embora, porque a vitória com certeza é nossa.